livro de Mateus 5:9 diz assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Isso está na versão, na tradução de hoje, mas geralmente as Bíblias vêm com essa tradução aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, nós na verdade estamos chegando aí no final da bem-aventurança, Já passamos aí por 6 bem-aventuranças, agora estamos na 7ª, e a semana que vem que a gente termina falando das bem-aventuranças, que na verdade as últimas duas, elas são na verdade conhecidas como uma, que é bem-aventurados os perseguidos e bem-aventurados os que são caluniados, pelo nome de Jesus Cristo. Na verdade elas acabam se perfazendo em uma só. E hoje nós vamos falar aqui dos bem-aventurados os pacificadores, A gente na verdade chega aqui à última das bem-aventuranças, que trata da nossa vida diretamente. Essas bem-aventuranças que nós estamos vendo aqui, até aqui essa última, elas falam diretamente das características da nossa vida como Deus quer. Uma vida que foi transformada, uma vida que está emanando, na verdade, os frutos do Espírito, As pessoas, nós que somos novas pessoas, novas criaturas, que temos a capacidade hoje, através do Espírito Santo de Deus, de conseguir viver essas bem-aventuranças. Porque, como eu tenho falado aqui desde o começo, é impossível que qualquer um de nós sigamos isso daqui sem a capacitação do Espírito Santo. É impossível que isso aconteça na nossa vida. Por que é impossível? Porque se fosse possível, tudo que nós cantamos aqui, a morte de Cristo, o sangue derramado, seria em vão. Porque se nós somos capazes de cumprir a palavra de Deus sem a capacitação do Espírito Santo, então a morte de Jesus Cristo seria em vão. O que na verdade não é. Nós sabemos, nós entendemos, compreendemos e cremos que nós hoje só temos a capacidade de viver isso daqui. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje, como diz na palavra no Salmo 115, 119, que o Espírito Santo, a palavra de Deus é o quê? Ela é luz e lâmpada para o nosso caminho, para que a gente possa andar. Como nós falamos na semana passada, o nome que é dado ao Espírito Santo, Consolador, que é Paracletos, aquele que vai ao nosso lado, sempre nos fortalecendo, dando palavras de encorajamento. E um outro nome que é também dado ao Espírito Santo é aquele que nós vimos lá no comecinho, que a palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Ali, o nome que é dado ali é Ruan, que quer dizer o quê? Movimento. São as duas coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos consola e ele nos move em direção a quem? Em direção a Deus. Por isso ele é lâmpada para o nosso caminho, ele nos direciona, ele nos encaminha, ele nos leva, ele fala não, ele fala para, ele fala continua. E assim, por causa da morte de Jesus Cristo, ele foi ressuscitado. E aí ele disse o quê? Eu preciso ir para que venha o novo, o outro Consolador. Então, porque tudo isso que Jesus passou, hoje nós temos a graça de estar com o Espírito Santo, e por isso nós conseguimos hoje cumprir as bem-aventuranças, sem as quais, sem essa graça do Espírito Santo, seria impossível. E aí, a semana que vem nós vamos estar falando, dessa outra bem-aventurança, que na verdade só consegue passar por elas, só consegue ser perseguido pelo nome de Cristo, só consegue viver sendo atacado pelo nome de Cristo, quem na verdade está vivendo as bem-aventuranças que nós falamos. Só consegue ser, na verdade, perseguido pelo nome de Cristo, porque é diferente.
de nós sermos perseguidos pelo nome de Cristo e nós sermos perseguidos por causa de alguma besteira que nós fizemos, de nós sermos perseguidos por causa do nosso pecado, porque não seguramos a nossa língua numa hora que deveria segurar. E isso não tem mérito nenhum em sofrer pelo nome de Cristo. Sofrer pelo nome de Cristo é quando você, em meio a uma situação, como nós vamos falar aqui, de completo caos, você se negar para que haja paz. E aí você vai ser perseguido, sim, pelo nome de Cristo. Aí há mérito. Aí sim há mérito. Mas quando nós sofremos, quando somos perseguidos, quando somos caluniados porque fizemos algo errado, pelo nosso pecado, pela nossa falha, o nosso erro, não existe o mérito de sofrermos pelo nome de Cristo, né? Então agora nós chegamos no ponto culminante da verdade dos corações, né? Nós chegamos aqui na questão de que eu vejo como um ponto culminante dos nossos corações, que é verdadeiramente um coração que é transformado, que consegue, nas situações em que a gente vive de conflitos hoje em dia, de conseguir ser pacificador, conseguir viver em paz. E somente quem tem um coração transformado, quem tem, como diz na palavra, que foi extraído o coração de pedra e que hoje reside um coração de carne, é que consegue, na verdade, viver a paz e transmitir a paz. Muitas vezes nós falamos assim, que Deus, Ele tem amor por nós, o que na verdade, isso é muito barato para Deus. Falar que Deus tem amor para nós é barato demais, porque na verdade Deus não tem amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é a expressão exata do amor. Ele não tem, Ele é amor. E nós olhamos para Cristo, Ele é conhecido como que o príncipe da paz. E nós vamos ver aqui por que Cristo é chamado de príncipe da paz, e nós só seremos chamados de filhos de Deus, que é, na verdade, a consequência de quem é um pacificador, né? Que a palavra diz aqui, serão chamados filhos de Deus, aqueles que, como Cristo, são produtores de fé, produtores de paz. Porque quando nós não somos pessoas que produzem a paz, nós somos, geralmente, quando eu sou o estupim para que aconteça as brigas, eu não posso ser considerado como filho de Deus. Porque a palavra diz que serão chamados filhos de Deus aqueles que são pacificadores, e não aqueles que são produtores da desordem, da discórdia, das brigas, das dissensões. E, na verdade, como eu falei aqui do coração, o coração sempre foi o alvo de Deus. Ontem, eu estava ouvindo rádio, eu ouvi uma coisa que me deixou profundamente entristecido. E o pessoal daquela igreja fazendo várias investidas e dizendo, olha, pegue o carnê disso, o carnê daquilo, o carnê disso, o carnê daquilo. Ele falou de uns 3 carnês. E no final ele falou assim, e não podemos esquecer do carnê da Trindade. Eu parei o carro e fiquei, não é possível. Olha aonde nós estamos envolvendo o nome santo de Deus. O carnê da Trindade. Será que naquele momento, será que com esse carnê é para barganhar, para comprar alguma coisa de Deus? O carnê da Trindade, que explicação uma pessoa pode ter para dar o nome de um carnê na igreja, de um carnê da Trindade? E aí hoje, eu até vi no Facebook, um pastor, e eu até coloquei lá, gente, quando vocês verem essas coisas, não compartilha não. Não compartilha, porque a gente está, na verdade, fazendo uma promoção daquilo que a igreja não é. A igreja de Deus não é aquilo. E o pastor veementemente, uma igreja enorme, dizendo o seguinte: hoje você vai dar o seu carro aqui no altar.
Não importa o valor do seu carro, se é 5, 10, 20 mil, 100 mil. Eu tenho um pastor ali que ele vai fazer a transferência do seu carro aqui agora. E ele dizendo que se as pessoas derem-se o carro que elas tinham, Deus ia dar para elas o dinheiro para elas comprarem uma Lamborghini. Será que esse é o alvo de Deus? Será que essa Cristo morreu na cruz para isso? Eu não consigo encontrar na Bíblia nada mais e nada menos que alvo de Deus o nosso coração. É o alvo de Deus, é o nosso coração. Ele pode sim fazer com que a gente viva as melhores coisas, mas pode não fazer também. Ele pode nos dar bens, mas Ele pode também não dar bens. Mas uma coisa, Ele prometeu, que Ele ia nos dar paz. E essa paz, ela não está condizente com o ambiente que nós estamos. Porque essa paz não é uma paz aonde você não vai ter aflição. Ele diz que nós vamos ter aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo. Essa paz que Ele diz é algo interior. E nós vamos ver aqui que só tem uma maneira de nós termos essa paz: quando nós negamos o nosso eu. Só tem uma maneira de viver a paz de Cristo: quando eu nego o meu próprio eu. Não tem outra forma. Então, se o nosso alvo de Cristo é o nosso coração, se Ele morreu na cruz, se Ele se deu para que Ele possa tomar, para que Ele possa ser dono do nosso coração, porque quando nós lemos aqui, porque eles serão chamados filhos de Deus, na verdade, a expressão hebraica, ela nos dá a entender uma pertença. Na verdade, Deus ele está tomando, Ele está, na verdade, nos abarcando. Quando Ele diz assim, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você já prestaram atenção que na Bíblia você não acha meu Deus? É sempre Deus meu. Podem prestar atenção. Você não acha meu Deus, é Deus meu. Jesus Cristo, quando Ele estava na cruz, que Ele falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus meu e não meu Deus? Porque nós não tomamos Deus para nós, na verdade. Na verdade, Ele é o nosso Deus, Ele nos toma. Nós nos tornamos propriedades dEle. Ele é Deus de todas as nações, Ele é Deus do mundo. Por isso Jesus Cristo, Ele fala assim, na oração, que Ele fala assim, Pai nosso. Por quê? Porque Ele é Pai de todos, Ele é Deus de tudo. Eu não tomo posse de Deus. Se nós olharmos por esse lado, nós entendemos que quando eu falo assim, eu aceitei Jesus, isso é um disparate, né? Nós falamos, eu aceitei Jesus. Graças nós temos que dar todos os momentos, porque Ele ainda nos aceita. Porque Ele ainda nos dá a chance de andar com Ele. Na verdade, nós não aceitamos Jesus. Nós acordamos, na verdade, para quem Ele é de verdade. E aí Ele nos toma. A Bíblia nos dá o entendimento de que Deus não nos pertence, nós pertencemos a Deus. E o que Ele quer o nosso coração. E olha, vejam bem, se o nosso coração é o alvo de Deus, existe um grande problema, porque Ele é a origem de tudo. O que Ele diz? Ele diz que quer tirar. Vejam bem, Ele não quer mudar nada. O que Ele falou? Ele quer tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele nos dá a entender que se Ele conseguir fazer isso na nossa vida, mudou tudo. Então o coração é o quê? É a fonte, onde Ele mesmo diz, guarda o teu coração, porque dele procede as coisas boas.
mas também procede as coisas ruins. Olha só, se a origem da dificuldade está na fonte, no manancial de onde sai o ribeiro de águas, não é óbvio que não passa de um desperdício de tempo, de dinheiro e energia ficar derramando produtos químicos nesse ribeiro na tentativa de corrigir a situação. É isso que acontece. Se o nosso coração não muda, se o nosso coração não transforma, é em vão a gente ficar derramando e derramando e derramando, porque o problema está na fonte. A fonte é dela que emana. Por isso que Ele quer mudar o quê? A fonte. Deus, Ele quer tirar a pedra e quer colocar a carne. Porque aí tudo muda, tudo transforma. O pacificador só poderá ser assim, chamado, se for um homem de coração limpo. Lembra que nós fizemos a relação? Que só é misericordioso quem foi o quê? Lá no começo, que nós olhamos aqui em Mateus 5. Só pode ser misericordioso quem na verdade é humilde, pobre de espírito, aquele que se encontrou, que viu que é um miserável, viu que é totalmente necessitado da misericórdia de Deus. E aí nós falamos da parábola do credor compassivo, que ele perdoou, ele foi misericordioso com o seu devedor. Aí o devedor saiu dali e encontrou com alguém que devia muito menos para ele, e ele não foi misericordioso. Então, quando nós não percebemos a nossa condição pecaminosa, quando nós não percebemos a miséria em que nós nos encontramos, e que hoje a nossa vida só tem capacidade de ser mudada por intermédio de Cristo, nós entendemos que necessitamos da misericórdia de Deus, e com isso a gente aprende a ser misericordioso. E também nós vimos que só pode ser uma pessoa de coração limpo, né? Que quem é de coração limpo, na verdade, é que pode ser um pacificador. Somente quem tem um coração limpo, quem tem um coração transformado, que não guarda mágoas. Hoje, entre ontem e hoje, estive conversando com umas 4 pessoas a respeito disso. A respeito de mágoa, a respeito de ataques, que na verdade a gente acaba agindo como o mundo, porque no mundo o que se fala? Que a melhor defesa é o ataque. Mas Jesus Cristo, Ele vem e lança uma outra filosofia. A melhor defesa é você rasgar o seu coração. E aí o que acontece? Serão chamados pacificadores aqueles que são limpos de coração. O que é essa limpeza do coração? Na verdade, nós precisamos ser imparciais nas coisas. Quando nós estamos no meio de uma situação, que nós vamos falar semana que vem, dos perseguidos, dos caluniadores, como que eu consigo ser perseguido e ser caluniado e conseguir continuar vivendo com isso e não revidar? Quando eu olho para a situação e não me coloco dentro dela. Vejam bem, Jesus Cristo, Ele estava nos céus com toda a sua glória, nós aqui embaixo, pobres, nus e desgraçados, nós merecíamos o quê? A morte e o inferno. Jesus Cristo olhou para nós. Quem é que estava sendo atacado pelo nosso pecado? Quem é que estava, na verdade, sendo ingratos? Somos nós. Cristo, Deus, o Espírito Santo fizeram tudo por nós, mas a nossa ingratidão estava indo contra a santidade de Deus. Deus não se colocou na jogada.
O que Deus fez? Deus, Ele abriu mão de nos dar a morte, porque quando nós atacamos a santidade de Deus, nós merecemos a morte. Quando nós infringimos a santidade de Deus, nós merecemos a morte. E nós estamos atacando a Deus, porque ainda continuamos pecando, continuamos ainda indo contra a santidade de Deus. Mas Deus, Ele está imparcial contra o nosso pecado. Ele está numa posição aonde, mesmo sendo atacado, o que Ele está fazendo? Ele está lutando por nós. Por isso Jesus Cristo se deu na cruz por nós, porque Ele se tornou imparcial. Porque se Deus fosse parcial, teríamos que morrer. E aí nós recebemos toda e completa misericórdia. Só que aí uma pessoa vem e me fere. E se eu sou filho de Deus, o que deveria fazer? Também me tornar imparcial. Você pode até vir contra mim, mas eu sou filho de Deus, eu aprendi o que é a misericórdia. E hoje eu quero agir contigo com misericórdia. Mesmo que você me ataque, mesmo que você me calunie, porque hoje eu sou um agente da paz, eu sou um pacificador. Mas o Senhor diz o seguinte: se nós não formos assim, não seremos chamados filhos de Deus. Para isso, tem que ser uma pessoa liberta do próprio eu. Quando nós estamos numa situação aonde está havendo uma calúnia, e eu também estou sendo caluniado, então se eu olho para mim, não, eu estou sendo atacado, eu mereço que venham me pedir perdão, eu mereço que venham até a mim para poder produzir a paz. Mas o Senhor diz o seguinte: que se você tiver um problema com alguém, você deixa a sua oferta no altar, vai e se conserta. Olha o que Ele está dizendo: vai você e se conserta. Veja que o Evangelho, ele não é algo que você se coloca numa redoma e as coisas têm que chegar até você. Não, o Senhor diz: vai, conserta, acerta, seja um agente de paz, seja um agente pacificador. Não, mas eu estou sendo caluniado, eu estou sendo perseguido. Será que Jesus foi perseguido? E Ele diz o seguinte: se eu que sou o mestre, me perseguir, imagina o que vão fazer com vocês. Ele já nos deixou totalmente atentos quanto a isso. Ele já nos deixou totalmente apercebidos do que iria acontecer. Ele deixou muito bem claro: vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vocês vão ser mortos pelo meu nome, mas não é assim que vocês devem agir. Vocês têm que agir de uma outra forma. Eu digo para vocês que nós temos lá no livro de João 3,3 uma conversa que aconteceu. Essa passagem, que é a passagem de João 3,16, né? Essa passagem parece que é uma daquelas passagens aonde Jesus Cristo estava no monte pregando para um monte de pessoas. Se a gente for ver bem, a gente pode dizer assim: nossa, merecia milhões de pessoas estarem ouvindo. Mas essa foi uma passagem de uma conversa com uma única pessoa. Uma única pessoa. E olha o que Jesus diz para esse homem. Esse homem, na verdade, ele era um dos maiores conhecedores da lei naquela época. E Jesus disse assim para ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário que nós nasçamos de novo. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ver Deus? Porque não nasceram de novo. E eu tive meditando, irmãos, sobre a parábola das 10 virgens e sobre outras passagens da Bíblia. Prestem bem atenção. O Senhor diz que 5 são nécias
e 5 não. 50% daquele povo não conhecia o noivo. E o Senhor tem várias passagens que Ele diz assim: estarão 2 deitados, um vai, o outro fica. Estarão 2 trabalhando, um vai, o outro fica. Estarão 2 mulheres lavando roupa, um vai e o outro fica. Olha a porcentagem que Deus sempre usa. Vamos olhar isso para a nossa igreja, que temos mais ou menos 100 a 120 membros. Se essa porcentagem cabe dentro dessa igreja também, será que nós temos aqui a metade de pessoas que não estão se apercebendo de quem é o noivo de verdade? E isso não é para que nós apontemos, falamos, olha, será que ela não está apercebida? Não. Isso é para que eu olhe para mim. Será que eu estou apercebido de quem é o noivo de verdade? Não é para que você julgue, é para que você se julgue, é para que você se olhe. Será que eu estou no meio de quem? Dos prudentes ou dos necios? Será que eu estou no meio daqueles que vão ou dos que ficarão? É para que nós olhemos isso. E o Senhor diz assim: é necessário que nasça de novo. O que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito que o Senhor fala. Nós precisamos nascer da vontade de Cristo. Nós precisamos nascer de uma nova forma. Nós precisamos ser transformados, mudados, pacificadores. Só assim seremos chamados filhos de Deus. E o Senhor falou isso para este homem. E essa passagem tão linda, né, que todo mundo conhece, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que quer dizer essa palavra pereça? Perecer, estragar, apodrecer, perder a essência. Porque você pega lá uma carne e você deixa ela fora da geladeira, ela vai perder todas as suas boas substâncias e nutrientes, ela perde a sua essência, ela apodrece. E é isso que o Senhor está dizendo, que Ele deu o seu Filho para que nós não apodrecemos, para que a gente não venha apodrecer, perder a essência. Qual a essência? A essência de quando foi criado. Nós perdemos, mas Ele veio restaurar. Ele veio restaurar a essência. Nós não tínhamos mais condição, mas Ele falou assim: não, eu vou dar novamente uma chance. Mas é necessário que nasçamos de novo. Se não nascer de novo, nós vamos perecer. E aí, nessa porcentagem que nós encontramos ali, naquela parábola das virgens, eu sou prudente? Eu sou pacificador? Ou eu não sou? Eu sou alguém que teve sede e fome de justiça. Fui, como diz a palavra, quem tem sede e fome de justiça será farto. Só será farto quem tem fome e sede de justiça. Será que eu estou tendo sede e fome para que eu seja farto das coisas que Deus tem para mim, da misericórdia, de um coração limpo, de paz? Porque a palavra diz assim, muitas vezes nós falamos paz, 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 e nós mesmos não estamos vivendo em paz. Porque quem é um pacificador? Quem é um pacificador? Eu vou descrever então quem é, dizendo o que ele não é na verdade. Um pacificador não pode ser uma pessoa avarenta. Um pacificador não pode ser nunca um cobiçoso. Um pacificador não pode ser nunca uma pessoa de língua frouxa. Porque o Senhor disse assim, olha, que a beleza está em você mais ouvir do que falar. Ouvir é ouro, falar é prata. A excelência mais está em ouvir. Eu estou fazendo agora na faculdade, tem a matéria que eu estou fazendo, psicologia pastoral, que diz o seguinte, na questão de aconselhamento.
Se você não sabe ouvir, você nunca vai ser um aconselhador. É impossível. Se você não sabe ouvir, você nunca vai conseguir produzir paz em alguém. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor, Ricardo Gondim, ele dizendo o seguinte, que entrou uma pessoa translocada no gabinete dele. E falando um monte, falando, a pessoa ficou 45 minutos falando. 45 minutos falando e ele ouvindo. De repente a pessoa começou a chorar, ele abraçou a pessoa saiu. Depois no outro dia ela voltou, pastor, o senhor, nossa, arrumou a minha vida. Eu disse, mas eu não falei nada para você. Ela precisava de alguém que ouvisse e que principalmente não acusasse. Então hoje as pessoas estão precisando de alguém que ouve. Nós estamos num mundo onde tudo está perto, mas estamos todos longe um do outro. Hoje eu estava vendo, todos nós damos lá de aniversário para o João Pedro. E eu fiquei pensando, hoje com essa ferramenta do WhatsApp, ninguém liga mais para ninguém para dar um parabéns. Você não ouve mais a voz para saber se a pessoa está sendo sincera. Porque você escrever ali, qualquer um escreve. Às vezes você copia o que o outro escreveu e põe de novo, porque você não quer nem ter o trabalho de escrever. Você nem ouve mais. Ô irmão, eu estou aqui orando, posso orar por você nesse dia que você tenha felicidade? Nós estamos perto e ao mesmo tempo tão distantes um do outro. As pessoas estão precisando de alguém que ouça. Nós estamos precisando de alguém que seja pacificador. Porque pessoas para trazer discórdia, está cheio, está lotado, tem muita gente já arrumando confusão, discórdia, intriga, fofoca, mas pacificadores. Irmãos, olha o quão uma pessoa pacificador muda todo mundo. Jesus Cristo, um único pacificador, mudou a história de todo mundo. Uma pessoa pacificadora. Se na minha família tiver um pacificador, as coisas podem mudar. Se na sua família uma pessoa largar o próprio eu e falar assim, Senhor, pelo teu santo nome, pode acontecer o que acontecer, eu vou ser um agente de paz nesse lugar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar lá de cima e vai falar, nesse lar existe um filho de Deus. Apenas um pacificador. Mas na verdade o pacificador é alguém que é pobre de espírito, alguém de coração contrito, manso, que tem sede e fome de justiça, alguém que é misericordioso, alguém que é limpo de coração. Esse sim tem a condição de ser um verdadeiro pacificador. Mas aí você me pergunta, como pôr isso em prática? Como nós podemos pôr isso em prática? Eu vejo que a resposta está em Marcos 16:16. Abra lá comigo. Marcos 16:16. Irmãos, eu gosto muito. Eu sou um apaixonado da palavra do Senhor. E cada dia eu me apaixono mais. E eu estou fazendo uma releitura dos evangelhos. E agora eu estou justamente no livro de Marcos. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe à mente algo que eu terminei de ler por essa manhã. Que Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Crer. O pastor aqui semana passada mostrou a diferença de crer e confiar. Mas esse crer aqui, que Deus está falando, ele, dentro da sentença grega, ele engloba sim a confiança. Confiar é a questão realmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu cunhado faleceu e a minha irmã ficou sabendo, mas a fonte da onde ela recebeu essa informação
Ela não quis aceitar. Ela falou: não é verdade. Eu estou aqui, eu vou subir e vou visitar o meu marido. Aí eu cheguei no hospital e eu tenho uma relação com a minha irmã muito legal. Até os 7, 8 anos de idade eu chamava ela de mãe, porque ela que me criava. Minha mãe trabalhava e ela que ficava comigo. Ela que me dava banho, me trocava, fazia a minha comida. Então até os meus 7, 8 anos, eu tenho com ela uma relação muito forte. E quando eu cheguei no hospital, eu vi a minha irmã do jeito que ela estava, tirei ela do meio de todo mundo, levei ela lá para fora, sentei com ela num banco e falei assim: olha para mim, Ana, nenhum de nós mais podemos visitar o seu marido. Ele não está mais no meio de nós. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? E ela olhou para mim e ela falou assim, ela começou a crer. Ela não quis aceitar, mas ela creu. Porque a fonte da onde veio é alguém que tem intimidade, alguém que tem com ela algo que ela sabia que não ia mentir para ela. E esse tem que ser a nossa relação com Deus. Quem é que está te falando? É de confiança? Deus é de confiança? Então quando Ele diz para nós, não faça, é assim que é a prática da palavra. É da onde tem que vir. Olha para a fonte. De quem que veio essa palavra? Veio daquele que a palavra diz que ele não mente, ele não muda, não há nele nenhuma raiz de mentira. Então qual que é a prática? De quem veio, eu acredito. Então eu sei que é o certo. Então ontem pela manhã eu acordei e veio uma voz na minha mente. O Senhor falando assim para mim: não vá em lugares aonde eu não vou entrar. Eu acordei. Sabe quando você acorda e nada está na sua mente ainda? Você só abriu os olhos. Não vá em lugares aonde eu não vou entrar. Eu passei o dia inteiro, todo lugar que eu ia eu falava: e agora, Senhor, posso entrar? Eu entrava no meu carro, eu tenho que ir para tal lugar. Eu tinha que ir no banco. Falei: Senhor, não vai acontecer nenhum assalto lá? Posso sacar o dinheiro? Não vou ser assaltado? Por quê? Porque quem me falou é digno de confiança. E assim eu consigo colocar em prática aquilo que Ele me fala. Só que o grande problema que nós temos é esse: nós confiamos em quem nós não conhecemos. Muitas vezes as pessoas: você confia em Deus? Confio. Quem é Deus? Não faz a menor ideia. Não tem intimidade com Deus. Não tem momento de oração. Não tem momento de leitura de palavra. Não gosta de estar na igreja. Vem como se estivesse cumprindo uma necessidade ou, na verdade, uma questão religiosa. Não tem desejo, sede e fome de estar neste lugar, fome de ouvir a palavra de Deus. E aí, irmãos, a palavra de Deus não é fácil de se entender. Não é fácil. A palavra de Deus, ela não é fácil. Muitas vezes nós olhamos aqui: vocês têm visto, em todo esse tempo que nós estamos falando aqui das bem-aventuranças, olha quantas coisas Deus nos revelou, que nós passamos direto. Quantas vezes lemos essa palavra e não enxergamos tudo isso que Deus tem falado conosco? E aí muitas vezes uma pessoa chega e fala assim: mas a gente não precisa ler livros, a gente não precisa estudar a palavra, não precisa de nada disso. Faço uma pergunta: por que Deus deu o dom de mestre então? Se eu não preciso estudar. Se Ele deu o dom de mestre, é porque alguém vai se inteirar do assunto para nos explicar.
Existem hoje verdadeiros doutores, homens como Russell Shedd, que estudou a Bíblia há 65 anos. O homem estudou 65 anos. Para quê? Para que hoje você possa pegar um livro dele e entender uma passagem de uma forma muito mais completa. Tem um homem chamado Martin Lloyd-Jones, do livro de Romanos. Ele não terminou todo o livro. Ele escreveu 12 livros só sobre o livro de Romanos. 12 livros, com mais ou menos 450 páginas cada um. Só do capítulo 12, ele escreveu um livro com 490 páginas mais ou menos. Por que isso? Dom de mestre, para que nós possamos aprender, saber mais aprofundadamente quem é Deus, as coisas de Deus, sabermos dos atributos de Deus, sabermos das características de Deus, saber do que Ele não gosta. Vocês querem saber de uma coisa? Você lê a Bíblia, às vezes essa separação que tem na sua Bíblia dificulta o seu entendimento, porque quem fez vai lá e coloca a divisão, e ele separa uma passagem que não era para ser separada, e porque você não lê ela completa, você não entende. E aí, porque não conhecemos a Deus, quantas vezes eu vi pessoas ligando para mim: Souza, eu pedi para Deus uma palavra, Deus me deu isso daqui, só que eu não estou entendendo nada. Você acha realmente que Deus vai te dar uma palavra que não tem nada a ver? O problema não está nisso, o problema é que eu não quis conhecer a Deus antes. Eu comprei esse carro aqui. Antes desse carro que eu comprei, eu tinha um carro preto. E quando eu comprei o carro, eu não tive a capacidade de ler o manual. Não tive a capacidade de ler. Um ano antes de eu vender o carro, fiquei com ele 4 anos. Foi que eu descobri uma coisa que ele tinha, que eu não sabia. Por quê? Porque eu não li o manual. Não li. E isso é com Deus. Nós não lemos o manual dele. E quando ele fala: filho, faz isso ou não faz isso, nós ficamos perdidos, porque eu não li o manual, eu não sei quem é Deus de verdade. Quando ele fala para mim: sede pacificador, nós não entendemos que eu preciso negar o meu eu. Eu não entendo que para que eu receba o mérito de ser um sofredor pelo nome de Cristo, eu preciso negar quem eu sou. Eu preciso, no meio da situação, nem que seja para eu sofrer, mas que haja paz. Eu não entendo isso. Por quê? Porque eu não conheço a fonte. Eu não sei de onde está vindo. Eu estou conhecendo, eu estou confiando em quem eu não conheço. É como você pegar um carro novo e você sair numa estrada. Antes de comprar o meu primeiro carro de direção hidráulica, porque quando eu peguei o meu primeiro carro de direção hidráulica, ele também era automático. Duas coisas erradas ao mesmo tempo. Só tinha o carro de direção dura e que era troca de marcha. Quando eu peguei esse carro, não dei uma volta nele assim para conhecer, peguei para saber como funcionava, quase bati o carro. Por quê? Direção mole e só tinha 2 pedais, estou acostumado com 3, não sabia como funcionava. E assim é conosco junto com Deus. Deus é um carro desse, totalmente cheio de coisas, e se eu não olhar o manual, eu não vou saber operar, não vou saber o que fazer. Eu não sei como ser um pacificador. Eu não sei o que é ser um coração, o que é ter um coração limpo. Eu não sei como funcionam os atributos de Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Coisas que, olha, se você for parar para prestar atenção, o Senhor, em Mateus 6,33, Ele diz o seguinte: não vos preocupeis com nada, busque o reino dos céus e a sua justiça, tudo eu vou acrescentar. Em outra palavra, ele diz que que antes de pedirmos, ele já sabe. Mas em outra passagem ele diz: pedi, pedi,
Batei, batei. Espera aí, quem é Deus de verdade? É para eu não pedir ou é para eu insistir? E se você não estudar, se você não quiser entender Deus, você vai ficar perdido. E agora, eu peço? Eu não peço? O que Deus estava querendo dizer nessas situações? E nós achamos que na Bíblia existe coisa errada. Como diz Santo Agostinho, não há erro na Bíblia. Pode haver erro na nossa interpretação, mas em Deus não há erro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu creio que o grande problema, dois grandes problemas da igreja hoje, é a facilidade e a preguiça. Nós estamos nos tornando cada vez mais preguiçosos. Hoje a gente acha que o que nós comemos é que faz mal. Não é isso. O que faz mal é o que nós não fazemos mais. Eu lembro que antigamente minha mãe guardava lá debaixo da pia uma panela desse tamanho, com carne de porco atolada na gordura. Eu à noite, todo mundo dormindo, eu ia lá, pegava aquela carne cheia de gordura, ia para debaixo da coberta, ó, com pão, mandava para dentro. Vai fazer isso hoje. Só que eu corria das 7 da manhã às 9 da noite. Qual é a criança que faz isso hoje? Ninguém faz mais. O problema não é o que nós comemos, o problema é o que nós não fazemos. E o problema com Deus é o que nós não fazemos. Não lemos mais. O que o Senhor disse? Que existem certas castas de demônio que só saem com muita oração, com muito jejum, transformação de vida. Mas nós não fazemos mais isso. Se o pastor proclamar um jejum, já não é mais jejum, é propósito. Eu vou largar a Coca-Cola. Eu largo a Coca-Cola, mas encho a barriga de Sprite. Vou fazer jejum de café, mas vou tomar o chá. Propósito. Mas o jejum de verdade ninguém mais quer fazer. Vamos fazer de oração. Essa oração que tem aí, quando dá meio-dia, 6 horas, você vê lá umas 2, 3, 4 pessoas só dando um okzinho. O resto, acabou, passou. Não tem mais. Então o problema não é, olha o que o Senhor diz, não é o que entra que nos contamina, é o que sai que contamina o homem. Não é o que nós comemos, é o que nós não fazemos mais. É isso que nos contamina. Vejo que em 1 Coríntios 6,7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. O Senhor nos chamou para sermos pacificadores. Por que hoje o câncer está tomando o povo? A própria palavra diz que a raiz do mal está onde? A amargura. E os próprios médicos já disseram que 70% a 80% do câncer é proveniente de coisas psicossomáticas. Eu vi, como nós falamos semana passada, eu vi uma pesquisa onde 60% dos homens que traem morrem de infarto. Por quê? Olha a carga que ele segura, a mentira vai consumindo a pessoa. E o Senhor disse assim: olha, aí uma coisa que o pastor Lúcio sempre fala, não existe maldição sem causa. E a gente costuma dizer para Deus: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Existem duas coisas: ou você está sofrendo porque você está levando o nome de Cristo nas suas costas, ou você está sofrendo pelas coisas que você faz. Se for pelo nome de Cristo, a sua coroa está guardada. Mas se é pelo aquilo que nós estamos provocando, o Senhor diz: não vos enganeis,
Você pode falar para todo mundo: eu estou sofrendo, estou sendo perseguido porque sou cristão, estou sendo perseguido porque estou fazendo isso e aquilo. Não vos enganeis. De Deus ninguém se zomba. Pode falar para quem você quiser, mas de Deus ninguém zomba. Nós colhemos o que plantamos. Se você está plantando o nome de Cristo, vai vir perseguição, é o que ele disse. Mas se você está plantando discórdia, virá também. Mas uma delas nos garante a coroa, a outra não garante. Tiago 1 diz o seguinte, a partir do versículo 16, olha só isso aqui, irmãos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua fé é vã. Olha o que o Senhor diz. Esse é o pacificador. Pacificador é a pessoa liberta do seu próprio eu e que agora tem o mesmo sentimento que havia em Cristo. Filipenses 2:3 fala isso. O que diz em Filipenses 3:2? Olha que interessante. A gente não olha para, irmãos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, o que ela diz. Olha o que o Senhor diz a partir do versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo. O que é o partidarismo? É quando você é parcial, você toma parte das coisas. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, olha isso aqui, cada um os outros superiores. Sabe o que é você olhar para quem está te ofendendo e você... Como que a gente consegue fazer isso, irmãos? Como que a gente consegue fazer isso? Sabe como? Olha para Judas. Se nós formos olhar para Judas, na verdade, ele tinha que morrer mesmo, na verdade, traiu Jesus Cristo. Um cara desse tem que morrer. Traidor. Ele merecia aquilo. Mas vamos olhar para uma outra visão? Vamos mudar o foco? Coitado daquele homem. Olha para Judas, como ele morreu. Porque traiu a Cristo. Aquele que te persegue, se você é realmente o Filho de Deus, coitado dessa pessoa. Muda o foco. Olha de uma outra forma. Coitado dessa pessoa. Porque o Senhor fala do dia da ira. Aquele que está te perseguindo, aquele que está te caluniando pelo nome de Cristo, ai desta pessoa. Muda o foco, e aí você consegue olhar de uma outra forma. Se você mudar o foco, você consegue olhar de uma outra forma.
Por quê? Porque de algoz, essa pessoa passou a ser o quê? Vítima da ira de Deus. Ela deixou de ser seu algoz, e agora ela é vítima da ira de Deus. Deus vai cobrar daqueles que são seus. E a cobrança de Deus, nós não fazemos nem ideia do que vai ser. A única coisa, você já viu uma pessoa do seu lado rangendo o dente? Aquilo é terrível. Até a alma vai em profundo, os pelos do corpo inteiro fica aguçado. E o Senhor diz que uma pessoa vai ficar o resto da vida rangendo os dentes e sentindo dor. A palavra nos diz que sabe qual vai ser o problema? Você vai ficar como uma picada de escorpião o resto da vida. Não dá para entender. Então essa pessoa deixou de ser meu algoz. Ele agora passou a ser uma vítima da ira de Deus. Se você olhar dessa forma, você vai conseguir ser um pacificador. E aí Gálatas 2:20, o que ele diz? Não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, na confiança de quem eu conheço, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, e Ele não morreu em vão. Nós hoje, se deixar Ele trocar o coração de pedra, se fizermos como está em Mateus 16:24, o que diz em Mateus 16:24? Negue-se a si mesmo. E sabe quando o Senhor disse isso? Quando Pedro, Jesus falando que ia morrer por nós, e Pedro disse assim: não, Senhor, longe disso, o Senhor não vai morrer, nós não vamos deixar. Creio que Pedro levantou, estufando o peito e falando: o Senhor não vai morrer, nós estamos aqui. Jesus falou para ele assim: meu querido, arreda daqui, Satanás, você é um adversário da obra. E aí o Senhor disse: se não negar a si mesmo. Sabe o que é isso? Negar os nossos ideais, nossos pensamentos. Não, olho por olho, dente por dente. Isso não é a lei de Deus. É amar ao próximo como a ti mesmo. Sede pacificadores. No meio de toda a revolta, seja você um núcleo de paz naquele lugar. E só assim, essa é a virtude, seremos parte de Deus. Deus nos toma. Ele diz: você é meu filho, você é igual a mim. Eu sou pacificador, você é igual. Eu sou misericordioso, você é igual a mim. Você é meu. Você é meu filho. E ai daqueles que encostaram a mão em você. Assim fica muito mais fácil, se nós olharmos de uma outra ótica. Aquele que te persegue, coitado dele, as coisas um dia vai ser cobrado. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar por nós. Em João 1, ele diz o seguinte, João 1,12, que ele fala que nisto nós seremos conhecidos, como filhos de Deus. Nessas coisas, coração transformado, misericordioso, pacificador. Nessas situações, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, no mínimo, mesmo que seja pejorativo, como foi em Atos 11:26, que falaram assim: olha, aqueles ali são iguais a Jesus. Foi num tom pejorativo.
Eles falam igual, o caminho igual, até as vestes deles são iguais. Deixem falar isso de nós. Mas o que importa é que a gente precisa emanar a luz de Cristo. Pode ser pejorativo, pode ser com perseguição, pode ser, mas o que importa é que vejam em nós, que nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus. É isso que vale a pena. Esse é o verdadeiro Evangelho. Que Deus encontre em nós um coração verdadeiramente adorador. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai. Obrigado, Senhor, por quem Tu és, ó Deus. Mesmo que nós conheçamos tão pouco do Senhor, ó Deus, já é tão suficiente para vivermos uma vida, Senhor, tão mudada, transformada, diferente desse mundo. E que nós possamos, Pai, ser luz, que nós podemos ser, ó Pai, sal para esse mundo tão destemperado, pessoas perecendo, pessoas perdendo a essência da humanidade, pessoas, Pai, perdendo a essência do que é ser um ser humano. E o Senhor, Pai, morreu naquela cruz para que nós não pereçamos, para que não percamos a nossa essência, para que sejamos humanos de verdade. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, tenha verdadeiramente, Senhor, que a Tua graça venha sobre nós, Senhor, e nos ensina, ó Espírito Santo, a andarmos, a caminharmos, a sermos como Cristo, a sermos pacificadores, misericordiosos, pessoas apaixonadas pelo ser humano. Pai, que essas frases sumam da nossa mente. Pessoas que dizem: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Senhor, isso é algo até legal de se falar no mundo, mas quando nós olhamos para a Tua palavra, isso é algo demoníaco. Isso é algo demoníaco, Deus. Tira isso da nossa mente, Pai. Tira isso do nosso coração, Deus. Tira isso de nós, Pai. Nos leva de volta ao caminho onde nós podemos andar contigo na viração dos dias, onde o Senhor vem e não encontra o pecado em nós, mas encontra uma verdadeira adoração, pessoas pacificadoras, pessoas de coração limpo, e que o Senhor possa olhar para nós e dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho felicidade, em quem eu quero andar de mão dadas, em quem eu quero caminhar, em quem eu quero trazer para junto de mim. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor, Pai, verdadeiramente olhe, Senhor, dentro dos nossos corações, e se houver algum caminho mau, o Senhor tem todo o direito, Pai, de tirar tudo aquilo que não Te agrada. Sê conosco, Deus, nos ajuda, que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão, irmão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo